Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 134, no qual, dando prosseguimento a esta série, falaremos de mais duas entradas ou dois capítulos do livro 10º das Meditações de Marco Aurélio, capítulos ou entradas de número 31 e 32. Como sempre, fazendo uso da tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e também, como sempre, eu ponho transcrito o trecho que será lido e discutido ao longo dos próximos minutos na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixa anotado de si para si neste ponto das suas meditações. 31. Ao veres Sátiron, pensa num discípulo de Sócrates, Eutiques ou Ímen. Vendo Eufrates, pensa em Eutíquio ou Silvano. Vendo Alcifron, pensa em Tropióforo. Vendo Xenofonte, pensa em Criton ou Severo. Vendo-te a ti próprio, pensa num dos Césares, e assim compara cada um com alguém que, no passado, com ele tivesse parecença. Em seguida faz esta reflexão. Onde estão eles agora? Em parte alguma, ou que importa onde? Com efeito, desta maneira verás constantemente, nas coisas humanas, apenas fumo, nada. Sobretudo se te lembrares de que o que foi transformado nunca mais voltará na sequência infinita dos séculos. Para que, pois, inquietares-te? Porque não há de bastar-te o atravessares este curto espaço como convém? Que ocasião perdes de exercitar o teu espírito? Tudo isto, afinal, é apenas uma ginástica para a razão, que, segundo a ciência da natureza, se aplica à apreciação exata das coisas da vida. Persiste, pois, no teu esforço até assimilares estas verdades, como um estômago robusto assimila tudo, como o fogo ardente de tudo o que lhe lançam tira chama e luz. Muito bem, então temos aqui mais uma meditação de Marco Aurélio, em que figuras do passado e figuras do presente são trazidas à mente para que ele compreenda de si para si a fugacidade das coisas humanas, o fato de que estamos submetidos ao tempo e que o tempo consome a vida humana de uma determinada maneira e aquilo que está no passado já está morto e revolvido, e aquilo que vemos no passado sucederá também no presente e sucederá também no futuro. Nós temos algumas figuras aqui que não são exatamente conhecidas, né, e o que torna ainda mais interessante a meditação. Tendo-se em vista que ele pergunta, onde estão essas pessoas agora? E nós nem mesmo notícia segura temos a respeito destes indivíduos. Então, ao ver Sátiron, pensa num discípulo de Sócrates, Eutiques ou Ímen, em algum discípulo de Sócrates que já viveu. Sátiron supõe-se que seja alguém da sua época, um contemporâneo. Vendo Eufrates, pensa em Eutíquion ou Silvano, figuras do passado, com as quais ele tinha algum tipo de parecença, de semelhança. Vendo Alcifron, pensa em Tropióforo. Vendo Xenofonte, talvez um Xenofonte da sua época, pensa em Criton ou Severo. Né? E tanto faz aqui qual é a figura do passado e qual é a figura do presente, porque a ideia aqui é que se trata de filósofos, né? Se trata de indivíduos que caminham na direção da sabedoria, mas tanto aqueles que caminham na direção da sabedoria quanto os que não caminham na direção da sabedoria estão sujeitos às mesmas leis, estão destinados ao mesmo fim. Vendo-te a ti próprio, pensa num dos Césares. Né? Então, você é um César, você é um imperador, como Nero o tinha sido, como Domiciano o tinha sido, como Augusto o tinha sido, e por aí vai. E assim compara cada um com alguém que no passado com ele tivesse parecença. Então, perceba as semelhanças entre as pessoas do passado e as pessoas
do presente. Em seguida faz esta reflexão: onde estão eles agora? Onde estão essas pessoas do passado? Em parte alguma, ou que importa onde? Aqui está se colocando a possibilidade de que haja uma dissolução total da personalidade, simplesmente uma aniquilação da personalidade, ou algum tipo de sobrevida da personalidade sob alguma forma que não é exatamente esta com a qual nós temos contato nesta vida. Mas, de todo modo, aquele tipo, aquela modalidade de vida sumiram, né? Com efeito desta maneira, verás constantemente nas coisas humanas apenas fumo, nada, tudo é fumaça, tudo é vaporoso, etéreo, tudo se perde, né? Tudo o que é sólido desmancha no ar, diria um marxista. Sobretudo se te lembrares de que o que foi transformado nunca mais voltará na sequência infinita dos séculos. Então aquilo que já se transformou não voltará a existir daquela maneira. Se transformará de outro modo, né? Para que, pois, inquietares-te? E aqui está, digamos assim, o que é paradoxal no pensamento estoico, né? Porque, tendo-se em vista que nós não temos poder nem controle sobre esses processos que determinam o nosso fim, a nossa transformação, determinam a passagem do tempo, não há motivos para inquietação, para perturbação, para, enfim, nós nos angustiarmos ou afligirmos com isso. É paradoxal, é difícil de aceitar muitas vezes, né? Como nós não estamos no controle dessas coisas, como nós não determinamos essas coisas, não há motivos para inquietação. Por quê? Isso nos atingirá, queiramos ou não. Isso nos transformará, estando nós de acordo com o fato ou em desacordo com o fato. Para que, pois, a inquietação? E a partir daí, a partir desta constatação que tem de se aprofundar no indivíduo, atingindo camadas interiores cada vez mais profundas, mais remotas, né? A partir disso é que nasce a possibilidade de uma fruição da vida aceitando-se plenamente as regras do jogo. Porque não há de bastar-te o atravessar este curto espaço como convém. Porque a natureza transforma nossa personalidade, nosso corpo, nos transforma, mas ela também dá guias para os indivíduos a respeito da maneira como viver da melhor maneira possível. Okay? Então, por que não atravessas este curto espaço como convém? Que ocasião perdes de exercitar o teu espírito? E as coisas que existem, portanto, se tornam um material sobre o qual a razão, a centelha divina presente em nossa mente, vai agir. O logos, que não é próprio nosso, é algo que nos foi dado, vai agir para produzir algum tipo de tranquilidade, algum tipo de felicidade, algum tipo de satisfação, né? Tudo isso, afinal, é apenas um exercício, uma ginástica para a razão que, segundo a ciência da natureza, uma parte da filosofia, se aplica à apreciação exata das coisas da vida. Não pode haver felicidade de fato sem a apreciação exata das coisas da vida. Não pode haver felicidade apreciável sem que se compreenda onde você está. O que é aquilo a que você está sujeito. Persiste, pois, no teu esforço diário de perguntar-se a si mesmo o que está vivendo, qual a importância daquilo, quais são as leis da natureza. O esforço diário nós vemos ao longo das páginas das meditações, né? Uma parte dele pelo menos, até assimilares estas verdades e a necessidade de não se inquietar a partir daí. Né? Como o estômago robusto assimila tudo. Então o estômago deglute tudo, processa tudo e transforma até o alimento mais agreste, mais desagradável, mais indigesto à primeira vista, em material para que o corpo, a partir da absorção lá no duodeno, a partir do duodeno em diante, né, possa se transformar em outra coisa. Então, transforme o seu intelecto num estômago que vai digerir
essas verdades, né? Ou então num fogo ardente que consome tudo e transforma tudo em combustível para se manter durante algum tempo, né, até ser extinto. Então, como um fogo ou como um estômago, a sua mente deve deglutir, digerir, processar essas verdades, a certeza da nossa própria finitude, as leis naturais que determinam as regras do jogo da vida, e a partir daí, por paradoxal que pareça à primeira vista, nasce a possibilidade de uma vida plena, de uma vida que é a mais realizada possível neste plano de existência. 32. Que pessoa alguma possa, com verdade, dizer que não és simples ou homem de bem, mas desmente logo quem tiver de ti semelhante ideia. Tudo isto está na tua mão. Quem te impede de ser simples e homem de bem? Pela tua parte, se não fores, resta-te o recurso de abandonar a vida, porque nesse caso a razão deixará de te prender. O simples aqui é aplos, né? Que quer dizer simples, franco, direto, sem artificialidade, sem rebuços, né? Enfim, aplotés é simplicidade, né? Que pessoa alguma possa, com verdade, dizer que não é simples ou homem de bem? As pessoas podem ter opiniões muito diversas de nós, elas podem achar, inclusive, que nós somos, sendo pessoas de bem, né? Não sei, né? Canalhas quando nós não somos canalhas, ou, enfim, loucos quando nós não somos loucos. O que Marco Aurélio está dizendo em si para si é que essa pessoa que tenha uma opinião negativa a seu respeito esteja enganada a seu respeito, né? Que ela não possa dizer isso com verdade, que apenas mentindo ou não conhecendo muito bem o seu caráter, a sua personalidade, ela possa dizer esse tipo de coisa. Mas tenta desmentir logo quem de ti tiver semelhante ideia. Então tenta ir contra essa pessoa, pelo menos no seu comportamento mais habitual, né? Tudo isso está na tua mão, tudo isso é encargo seu, tudo isso é algo que depende de você. Então, ser uma pessoa boa e simples, ter todas aquelas virtudes que são mencionadas em outras partes das meditações e no corpus estoico de uma maneira geral, é algo que depende de você. A opinião que os outros farão a respeito de você é algo que depende dessas pessoas, é problema deles, né? Quem te impede de ser simples e ser homem de bem? Absolutamente ninguém, né? Então esta é a ideia. E isto já é um bem que deve ser, portanto, desfrutado pelo indivíduo. Pela tua parte, do seu lado, se não fores homem de bem e simples, resta-te o recurso de abandonar a vida. Quer dizer, é melhor morrer do que viver sem virtudes, viver sem boas características. É melhor ir embora. Vai embora porque é um tipo de vida que não vale a pena a vida sem a virtude, sem a areté, sem a excelência que nos é dado ter, né? Porque nesse caso a razão deixará de te prender. Porque aí você não vai viver racionalmente, você vai viver de uma outra maneira, talvez animalescamente, talvez, enfim, insensatamente. E não é isto que a natureza quer de nós, porque a natureza nos inscreveu a possibilidade da excelência, nos inscreveu esse conjunto de virtudes com as quais nós podemos reagir às coisas que nos acontecem e com as quais nós podemos agir efetivamente na nossa realidade. Então, que pessoa alguma possa ter de você uma má impressão sem que ela esteja ou muito enganada ou mentindo propriamente. Então, procura ser, Marco Aurélio, a melhor pessoa possível e, claro, os outros podem ou não reconhecer isso em você, mas isso é uma questão dessas pessoas, isso é problema deles, porque você está fazendo o seu melhor e você está seguindo a natureza naquilo que ela nos inscreveu interiormente em termos de características que o ser humano pode desenvolver, características que podem florescer no ser humano. Muito bem, esta foi a meditação 32 do livro 10º da obra de Marco Aurélio e nós continuaremos com o nosso PLMMA no próximo vídeo, Volente Fortuna, caso a fortuna assim o queira. Um abraço, até mais. Tchau.